depois das reformas protestantes, ou melhor, durante, no mesmo contexto das reformas protestantes, é a vez da contra-reforma, também chamada de reforma católica. Por definição, a contra-reforma foi o movimento de reação da Igreja Católica diante das críticas recebidas, diante da ação dos reformadores. Vamos lembrar? Reformadores, Lutero, Calvino e o Henrique VIII, né? Respectivamente, luterano, calvinismo e anglicanismo. Depois da ação desses reformadores, a igreja vai reagir. Seria um movimento de resposta? É isso, numa definição simples e fácil para você gravar. A contra-reforma é a resposta da igreja. A igreja, tendo enfrentado esse momento difícil de ser criticada e questionada e começar a perder fiéis e ver uma nova igreja, uma nova religião surgir e ver o segundo racha da cristandade acontecer, a igreja vai fazer alguma coisa. E o que ela faz é conhecido como contra-reforma ou reforma católica. Acontecida na Península Itálica, mas é claro que vai influenciar o mundo todo. O centro de decisão do catolicismo está na Península Itálica, está em Roma, por isso que o lugar escolhido aqui para esse evento é a Península Itálica. Não existe Itália ainda, tá? Por isso que a gente prefere usar o nome de Península Itálica. E a data, talvez você possa encontrar outras datas, né? Possa haver um desencontro aí em alguns livros, em algumas fontes de pesquisa. Alguns autores vão usar a data inicial de 1545 até 1563, um pouco mais, um pouco menos. Eu estou usando 1534, mais adiante na aula você vai perceber, porque esse é o ano de criação da Companhia de Jesus. E não dá para pensar em contra-reforma sem pensar, sem considerar a importância da Companhia de Jesus. Então eu prefiro deixar 1534, que inclusive é o mesmo ano da fundação do anglicanismo, né, da igreja anglicana. Então eu acho que faz todo sentido a gente manter essa data aqui. Comecemos do começo, conforme vocês que me conhecem sabem que eu gosto, pelo nome, pelo título desse evento histórico, Contra-Reforma ou Reforma Católica. Você vai perceber que tem uma diferença sutil, ela é sutil, mas ela existe entre os dois títulos, os dois nomes usados. E como em outros assuntos, em outros contextos, é normal a gente entregar o lugar de onde a gente fala, as nossas preferências políticas, as nossas preferências ideológicas pela fala, pela palavra que você escolhe. Aqui também é um exemplo disso. À medida que você se posiciona e escolhe contra a reforma ou reforma católica, em alguma medida você está dizendo de que lugar você está falando. Vamos estudar, que você vai entender melhor o que eu estou te falando. Quem prefere usar o termo contra-reforma, considera que esse evento se trata de uma reação da Igreja Católica, de uma resposta. E veja, uma reação vem depois de uma ação. Ela não é pioneira, a reação. Assim como uma resposta vem depois de um questionamento, de uma pergunta. Então, a contra-reforma só aconteceu em virtude, em consequência, depois das reformas protestantes, depois do que o Lutero fez. Quem prefere o termo reforma católica já acha que não necessariamente esse movimento de autoexame da igreja tem a ver com o que o Lutero fez e falou. Essa preferência indica que na verdade, se trata de um exame espontâneo, não é uma resposta ou uma reação. A Igreja Católica chegou num determinado momento que ela achou que era necessário se reexaminar, consertar uma coisa, consertar outra, continuar com algumas, manter outras. Então, é um autoexame espontâneo. Eu estou tirando essa ideia
do livro do Michael Mullett, um historiador inglês. O livro se chama A Contra-Reforma, a Reforma Católica nos Princípios da Idade Moderna Europeia, e é o Michael que está me dando um embasamento teórico para afirmar isso. Vamos para as palavras do próprio Michael, que nos ajuda a entender, para ficar mais claro ainda, isso que eu acabei de falar, essa diferença sutil. Contra-reforma sugere um agressivo ataque católico à reforma protestante. Implica igualmente que o processo de mudança e renovação do catolicismo não teria surgido sem que a reforma protestante viesse a estimular a reforma da Igreja Católica. Reação, resposta. Em contraste, a expressão reforma católica aponta para uma profunda e genuína restauração do catolicismo no século XVI, e essa expressão indica um melhoramento espontâneo do catolicismo. Como seria de esperar, veja o lugar de fala, então veja a preferência ideológica. Esse ponto de vista, o de reforma católica, tem sido o preferido dos historiadores católicos. Afirmações de um historiador, né, que sabe o que está falando. E é dele, então, que eu trago, é baseado nele, nesse livro dele, que eu trago essa primeira discussão. Eu prefiro contra-reforma, eu acho que foi um movimento que surgiu só depois da reforma e por causa dela, como se a reforma protestante tivesse estimulado a Igreja Católica a reagir, fazer alguma coisa, né? Eu não acho que foi espontâneo, então eu prefiro contra-reforma. Mas, para agradar gregos e troianos, observe que eu deixei sem negrito contra e o reforma mais destacadinho, só para tentar amenizar, mas eu estou me posicionando, prefiro contra-reforma. O que fez a Igreja Católica, então, no seu movimento de reação? Eu vou listar para vocês as estratégias, né, as medidas tomadas pela Igreja Católica. Eu já tinha anunciado, em 1534 é criada a Companhia de Jesus, onde eram formados os jesuítas. Para nós brasileiros é muito comum esse nome, a gente não estranha quando ouve jesuítas, porque os jesuítas vieram para o Brasil com a missão de catequizar os índios. Então, na nossa história aparecem nomes importantes de padres jesuítas. Quem são os jesuítas? Os alunos, né? Os padres formados, treinados pela Companhia de Jesus, que tem o foco exatamente na catequese, no catecismo. E o que é a catequese? É muito mais amplo, mas o que é o principal, a essência da catequese? Novos fiéis, educar novos fiéis. Tanto que os jesuítas vêm para trabalhar com os índios, né? Para convertê-los, para levar a Bíblia para eles e convertê-los ao cristianismo. Por essa função de ir até os novos fiéis e conquistar novos fiéis, os jesuítas também são chamados de milícia papal, como se fossem soldados a serviço de Cristo, da Bíblia ou do próprio Papa, né? O líder e o fundador dessa Companhia de Jesus seria o Inácio de Loyola. Muita gente confunde, né? Ah, é ligado a Jesus e por isso jesuítas. Não, o santo, né, ao qual esses jesuítas é ligado, o fundador deles, o líder, a inspiração era o Inácio de Loyola. Então, primeira atitude que combina, né? Se eu estou perdendo fiéis, eu vou treinar uma galera aqui, eu vou treinar uns padres aqui para eles serem especialistas em catequizar, em fazer novos fiéis, em conversar com quem não é cristão, ensiná-los o cristianismo. Segundo ponto da lista de estratégias contra-reformistas, o Tribunal da Inquisição. Muito cuidado nessa hora. Não se trata da criação desse tribunal, porque afinal de contas ele já existia. Se trata do fortalecimento, se trata de dar mais rigidez, né? De intimidar mais a oposição. O Tribunal da Inquisição já existe. Desde lá atrás, padres, né, que se envolveram com críticas à igreja antes do Martinho Lutero foram para a fogueira, foram julgados por esse tribunal. A intenção aqui, dentro da Contra-Reforma,
é causar mais medo, é intimidar mais, para que outros Luteros não surjam, né? Para que outras críticas sejam intimidadas e neutralizadas. A intenção é essa. Terceiro ponto da lista, uma lista, um índice de livros proibidos aos católicos. Sim, tá lembrando muito a Igreja Católica de tempos medievais, né? Aquela igreja que tem o domínio, que quer controlar a cultura, mentes, olhos, leituras. Tá proibido livro renascentista e livro protestante. Não é para ler os livros do Lutero, não é para ler os livros do Calvino. E essa lista de livros proibidos, é chamado de Index Librorum Prohibitorum, né? O nome dessa lista, porque Index Librorum Prohibitorum está em latim, mas significa nada mais que um índice de livros proibidos. Também foi uma das estratégias da Contra-Reforma da Igreja Católica. E por fim, veja então que esse aqui é o ano usado por alguns livros, algumas fontes de pesquisa, como o início da Contra-Reforma, da Reforma Católica, porque é o início dessas reuniões, o início do Concílio de Trento, que foram muitas reuniões, uma depois da outra, todos os anos, até 1563, entre a cúpula da igreja, entre os altos cargos da Igreja Católica, para eles poderem conversar entre si. E, diante do que eles ouviram de crítica, por exemplo, quando Lutero critica a infalibilidade do Papa, eles vão conversar sobre isso. E aí eles vão manter isso ou eles vão cortar? Quando Lutero critica o celibato, eles vão conversar sobre isso no concílio. E eles vão pensar, a gente vai continuar com o celibato ou a gente vai liberar igual o Lutero liberou nas igrejas dele? É isso, galera. O Concílio de Trento são reuniões internas entre a cúpula para eles conversarem como será o futuro da igreja. E você vai perceber que alguns dogmas foram reafirmados, vai continuar sendo assim, por exemplo, o celibato continuou, nada mudou. Mas outros pontos foram reavaliados, como, por exemplo, a indulgência, a venda de indulgência. Isso não continuou. Hoje, se você for na igreja se confessar, o padre não vai te cobrar, não vai te dar um papel, te cobrar R$10 para te liberar o perdão, né? Isso foi reavaliado. Aqui eu encontro a base para pensar que Contra-Reforma faz mais sentido. Porque depois que o Lutero criticou a venda de indulgências, a igreja parou com isso, né? Será que se o Lutero não tivesse criticado, será que a igreja não poderia ter continuado? Enfim, eu prefiro Contra-Reforma, mas você é livre para escolher. Eu te agradeço por ter ficado até aqui comigo e até a próxima.